Porque, de fato, cara, nesse eleitor sensível, basta você bombardear ele durante algum tempo pelas redes sociais, com conteúdo de direita, você pode levar esse eleitor para lá. Porque ele não tem ideologia. Ele não tem ideologia. Esse é o eleitor que é facilmente capturado por teoria da conspiração, né, por ideias malucas, como as ideias que eles têm, por ideias preconceituosas, de todos os tipos de preconceito, porque é fácil, né? Você repete, você é de direita, você fica repetindo o senso comum o tempo todo. Então é fácil ter aderência, pegar alguém. Porque você repete sempre a mesma coisa que eles estão acostumados a repetir e a esquerda fica cagando regra, vamos falar a verdade, né? Porque a gente fica falando, não, não faz isso, melhora, né? Seja uma pessoa melhor, respeite a diversidade que o mundo oferece para a gente, respeite a individualidade das pessoas, para de ficar pegando no pé das pessoas pelo que as pessoas são. A gente é o chato da história, então a gente tem uma dificuldade maior de nosso discurso ter aderência. Isso complica tudo para a gente, né? Porque a gente está ensinando as pessoas, está tentando ensinar as pessoas a serem melhores. Enquanto o outro lado está dizendo, não, é isso mesmo, é mimimi mesmo. Você está certo no seu preconceito. É isso. Os negros são inferiores, as mulheres são inferiores, os gays são inferiores, o pobre é inferior. É isso mesmo. Eles ficam incentivando. É fácil capturar esse eleitorado. E se você faz uma manipulação na plataforma de rede social, meu amigo, você leva muita gente para o lado de lá. Né? E as redes sociais, elas demonstraram isso. O Instagram, no caso, demonstrou isso com aquele vídeo, o super, hiper, mega viral do Nicolas, aquele do Pix, né? Que foi assistido por mais pessoas do que o total de pessoas que falam português no planeta. Por quê? Porque eles decidiram dar uma demonstração de força para o Lula. Ó, eu abro a torneirinha do Nicolas, Sim. deixo jorrar a visualização para ele a hora que eu quiser, tá? Então você toma cuidado comigo, Lula. É isso que a Meta estava dizendo quando ela fez aquilo com o vídeo do Nicolas. O... E para ela fazer Daiane, isso se você agora na quiser. eleição, não vai ter nenhuma dor na consciência para fazer. Sim. Pois é, eu queria falar bem sobre isso mesmo, Ricardo, sobre, você acha que falta na esquerda uma articulação política nas redes sociais, que com uma mobilização maior nas redes sociais, eu não vou utilizar o termo de guerrilha digital, né, deixa para lá, mas uma articulação melhor do que a gente vem fazendo para contrapor essa direita, ou você não é dessa linha, você acha que não adianta disputar esse campo num terreno em que a direita talvez seja um pouco mais forte, seja mais favorável? Eu acho que a gente tem que ter os batalhões diferentes para enfrentar essa guerra. Tem uma galera que está na linha de frente do combate ao bolsonarismo. E talvez eu até me inclua nessa galera, porque a gente está todo dia desmentindo fake news, a gente está todo dia expondo os absurdos, né? E tem uma outra galera que realmente vai ser a impactada por esse trabalho que a gente faz aqui na ponta. Então, assim, para ela se sentir incentivada a comentar mais, a participar do debate nas redes sociais, porque não adianta, gente. A gente fala muito em rua, né? Mas hoje em dia não é mais a rua que define as coisas. Não é a rua que faz com que as coisas mudem. É a rede social. A arena agora é digital e a gente tem que estar lá presente, tem que estar lá forte. Mas eu acho que tem uma parcela que quer, justamente sabendo que tem um público que está perdido ali, que não sabe para que lado vai, porque não tem paixão política nenhuma, essas pessoas precisam ser resgatadas antes que elas sejam capturadas pelas mentiras da extrema-direita. E tem gente que tem aquela paciência de conversar, de fazer um trabalho bem lento e gradual, de ir ganhando a confiança para as pessoas poderem participar do debate que a esquerda propõe. Né? Então, acho que tem que ter os dois tipos de soldado, o que vai lá para a ponta e bate pesado, compra briga e desmente mentira todo dia, e tem aquele que é o tira-bom, né? O que vai fazer o trabalho de convencimento mesmo das pessoas que ainda podem ser convencidas. Acho que as duas estratégias são importantes, elas não podem, uma delas, das duas, não pode faltar. Né?
E aí, acho que falta hoje combatente na linha de frente, né? Gente que falta mais pau. comunicadores como nós, né, Ricardo? Mais articulação gente também dos canais, né, das redes. Exatamente, né, se frequenta, que troca conteúdos, que que posta o corte do outro, ou seja, fortalecer enquanto movimento, né, ideológico, de um conteúdo progressista que a gente produz. Está faltando gente, podia ter mais, mas também a gente tem que pensar que alguns de nós existimos, porque as redes deixam também. Né? Uma galera está tentando e não consegue. Deixa eu fazer até um link com isso. Em 2021 para 2022, o governo Lula ali no período, não era governo ainda, né? Uma organização de Lula ali, chamou todos os mobilizadores, comunicadores da esquerda para conversar, e aí fez grupinhos mesmo, né? Não sei se você fez parte disso, eu fiz parte dos comunicadores negros, chamaram a gente, sentaram para conversar, ofereceram muitas propostas, mas no Quebrar dos Ovos, a gente vê o Lula, por exemplo, uma crítica que eu faço ao governo Lula foi fechar rádios comunitárias, né? E o primeiro governo de Lula fechou diversas rádios comunitárias, foi um dos que mais fechou rádios comunitárias, que é uma forma da comunidade, da base, de uma certa forma, se comunicar. E a gente vê também essa gestão, mesmo nesses 4 anos do governo Lula, continua investindo na grande mídia, na mídia hegemônica, né? O dinheiro ainda vai para a comunicação hegemônica. E aí, adianta chamar a gente para conversar? E aí quase uma autocrítica, também uma pergunta, adianta chamar a gente para conversar? Mas no final a gente fica solto, de fato, fica nós por nós mesmos, fazendo um trabalho de formiguinha e sem apoio. Eu não estou falando só financeiro, não, mas eventos, congressos, que a gente possa, de fato, instrumentalizar nossos trabalhos. Você acha que o governo poderia investir mais nisso? Enquanto o governo dá 463 milhões para a Globo no Lula 3? Eu não queria falar o valor. Ah, não, eu falo o tempo inteiro. Eu acho que o governo brasileiro, falha muito nesse aspecto, sabe? Porque ele falha ao nos tratar, a nós que somos progressistas, como soldados obrigatórios dele. Então não precisa esquentar a cabeça com essa galera, porque essa galera vai defender de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona, não. E o que a gente quer, eu estive lá com o Sidônio, o professor José, André Gonçalves, o Clayson, né? E outras pessoas, outros influenciadores que estavam com a gente lá, a gente sentou frente a frente com o Sidônio para falar sobre isso, né? Para falar sobre essa necessidade que a gente tem, muitas vezes, de conseguir ter acesso a um ministro para poder fazer uma entrevista, de poder ter acesso a alguém dentro do governo que nos esclarece uma fake news que está rodando e a gente precisa ajudar a desmentir, né? Porque o nosso conteúdo é informação orgânica, ela não é fabricada para convencer ninguém. Cada um conta a história do seu jeito e todos estão contando a verdade para as pessoas. Então, assim, um acesso, como os veículos de comunicação têm, os veículos tradicionais, a gente precisaria ter um contato mais próximo para receber informação em primeira mão, a gente precisaria ter, e nada disso a gente tem. Né? Também nem vou falar em apoio financeiro. Né? Isso foi uma das coisas que, na conversa com o Sidônio, a gente falou: a gente não está aqui atrás de dinheiro, a gente está aqui atrás de colaborar com um projeto de um Brasil democrático e popular, e a gente quer ter informação para a gente poder distribuir para os nossos espectadores. Uma conversa belíssima, maravilhosa, cheia de promessas, mas assim, que acabou não virando nada. Eu estou esperando uma entrevista com o Boulos tem 2 meses e meio. E ninguém fala nada. Já está prometida a entrevista. Cara, é bizarro, Marcelo, Ricardo. Olha aí, eu confundo mesmo. Os caras são iguais. Marcelo e Ricardo Mello. Tudo homem branco, cabelo branco, aí tudo igual. O Ricardo é mais bonito, Mas o que eu ia falar é o seguinte: porque o Mello, eu sei que o canal dele virou quando o Lula foi presidente pela 3ª vez. Mas na época que o Lula estava na prisão injusta, o Mercadante tinha um programa fixo no DCM comigo e o Kiko. Desde que ele virou presidente do BNDES, ele desapareceu. Tudo bem, eu entendo, é a presidência do maior banco público, mas é um negócio assim, é um péssimo sinal.
Do Sim. tipo, o cara cai na burocracia do governo e acabou, né, Ricardo? Exato, ele entra nessa estrutura e se consome por ela e esquece. Esquece de quem esteve com ele até ele chegar lá. Por que isso? Porque considera que a gente vai estar do lado de qualquer jeito, então não precisa se preocupar muito. Muitas vezes até tratam um inimigo ou um adversário até melhor, muitas vezes, que aliados, porque sabe que precisa conquistar aquele adversário. A gente não precisa ser conquistado. Essa é uma crítica que eu faço ao governo também. Acho que o Sidônio conseguiu melhorar muitas coisas na comunicação do governo, mas faltou uma aproximação com o principal meio de discussão política no Brasil, que não é a televisão aberta. Não é. Eles estão se baseando em pesquisas que dizem que praticamente metade dos brasileiros se informa pela televisão aberta. Uhum. Então, com base nisso, eles acham que ainda é o grande veículo. Mas qual que é o grande problema? E eu falo de como quem veio de dentro da televisão aberta. Quando uma notícia chega no Jornal Nacional, ela já está sendo discutida na rede social há muito tempo. Uhum. E ela foi, inclusive, o motivo pelo qual o Jornal Nacional decidiu dar essa matéria, porque está bombando na rede, vamos mudar. Então, a rede social pauta a televisão. Quando a televisão muitas vezes vai contar uma história de maneira correta, sem fake news, apurada, bonitinho, a mentira já correu solta e nem todo mundo vai ver a resposta que vai aparecer lá no Jornal Nacional. Então, eles ainda não perceberam que o debate nasce antes. Ele deságua na televisão, mas ele nasce antes. E se a gente não combater a extrema-direita no nascimento do debate, porque é onde surge a mentira, a manipulação, né, as teorias da conspiração, se a gente não matar isso no ninho, a gente nunca vai conseguir, a gente vai ficar correndo atrás do rabo o tempo todo e não vai conseguir solucionar o problema. Mas eles não têm essa visão. Eles ainda têm a visão antiga, muitos dentro do governo, mas muitos, cara, dentro do governo são do tempo do jornalzinho de porta de fábrica. Uhum. E ainda tem isso na cabeça. Então, é dificulto. Você vai convencer um ministro, um mercadante, vai convencer o mercadante a dar entrevista para um influenciador que tem 500 mil seguidores. É pouco para ele, porque ele acha que está falando com 50 milhões na Globo, quando ele dá uma entrevista para a Globo. Muitas vezes, nós aqui que somos canais progressistas, temos mais audiência que a Globo News. Sim. Muitas vezes. Com frequência, né? Com frequência. Com frequência. A gente tem mais audiência que a Globo News, muitas vezes. E também tem uma coisa de não criar base, né, Melo? Mas o canal é pequeno. Cara, o Bolsonaro ia nos canalzinhos de mil seguidores no Facebook. Ele fazia indicava os canais quando ele indicava. Uhum. Os caras que depois traíram ele, né? Mas muita gente cresceu na internet porque foi indicada pelo Bolsonaro. Né? Enquanto isso, o que o Lula está falando? Larga o celular, meu filho. É um discurso que não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Ninguém vai largar o celular porque ele está falando isso. E ele está perdendo um tempo que ele podia também estar indicando influenciadores, jornalistas, pessoal da mídia alternativa, da mídia progressista. Porque isso é uma disputa cultural. Sim, é uma guerra cultural. Né? Não era, mas virou. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!